Olá, boa tarde. Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar dinamizado pela Escola de Negócios. Hoje temos connosco a Denise Rolo. A Denise é psicóloga educacional e vai estar connosco no tema Bons Pais, Bons Profissionais, a Arte de Comunicar. Nós hoje vamos, como nós habitualmente fazemos, vamos fazer uma pequena duração do webinar, ou seja, das 5 às 5h30, onde a Denise vai estar connosco os próximos 20 minutos para falar um bocadinho sobre os pontos essenciais da comunicação. Como todos nós sabemos, a comunicação é um tema vasto e longo e poderíamos estar aqui a tarde toda. Depois, os restantes minutos até às 5h30, vamos ter aqui um pequeno esclarecimento de dúvidas, de questões que tenham, que eu vou pedir que coloquem ou no Q&A ou no bate-papo aqui na plataforma Zoom. Depois, eu e a Denise vamos estar aqui a responder às vossas questões da melhor forma possível. Enquanto isso, Denise, bem-vinda, vou-lhe passar a palavra e um bom webinar. Obrigada a todos. Obrigada. Então eu vou aqui compartilhar a tela primeiro. Penso que não está ativo, Karina. Deixe-me confirmar, Denise, dê-me só 2 minutinhos, que eu penso que agora já vai conseguir. Ora, penso que sim. Agora já está. Penso que já deve estar a ver. Exatamente, já conseguimos ver. Ótimo. Muito bem, então vamos começar. Boa tarde a todos. Antes de mais, o meu nome é Denise Rolo, sou psicóloga educacional e hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre a comunicação e como a Karina já referiu, a comunicação é um tema tão vasto que obviamente não conseguimos falar tudo em 20 minutos e por isso mesmo eu proponho uma reflexão sobre aquilo que considero ser o primeiro ponto sobre a comunicação, que é o impacto que as palavras, tanto as nossas como as dos outros, têm na nossa vida. De que forma é que, como eu uso a palavra, que impacto é que tem no outro? O facto de avaliarmos o impacto das palavras é essencial, é o ponto-chave, e para tal é preciso um autoquestionamento e uma autoavaliação do discurso que nós fazemos, tanto a nível interno, ou seja, connosco, como para com os outros, de forma a conseguirmos alcançar aquilo que é um dos grandes objetivos da comunicação, e que é sermos entendidos. Ou seja, a comunicação, um dos principais objetivos da comunicação, nós usamos as palavras precisamente para conseguirmos entender o mundo do outro e o nosso. Assim, dessa forma, só dessa forma é que a comunicação faz sentido. Acima de tudo, um dos outros pontos essenciais da comunicação é a sua complexidade, porque muitas das vezes nós achamos que estamos facilmente a ser entendidos, quando na verdade parte da mensagem nem sempre é recebida da maneira como nós a queríamos transmitir. Essa complexidade é muito grande e é a grande armadilha que está por detrás da comunicação. E no sentido de tentarmos reforçar um bocadinho essa questão que vos falo, eu vou-vos convidar para conhecer uma família, uma manhã numa família, e que certamente será familiar a muitos dos participantes, para que possamos detectar aqui alguns dos problemas que muitas vezes a comunicação ou a não comunicação, como vamos falar mais à frente, pode de facto prejudicar as nossas relações interpessoais. Ora, assim, vamos então acompanhar um dia na vida de uma família. Vamos conhecer a família Antunes. Temos o José e a Carla, um casal. O José é professor do ensino secundário e a Carla é educadora infantil. Têm 2 filhos, a Mariana e o Ricardo. A Mariana de 6 anos, uma menina tranquila que está a iniciar agora o primeiro ano de escola, e temos depois o Ricardo, com 3 anos de idade, um menino bastante ansioso e recentemente integrado no infantário. Conhecendo a família, vamos então dar início a um dia pouco normal. Vamos ver. Naquela manhã o pai tinha de estar às 8 horas em ponto para dar o exame nacional aos seus alunos e já havia saído de casa naquela manhã. A mãe tinha reunião, também às 8, com a mãe de uma criança do infantário. Tudo parecia correr muito bem até que
o Ricardo diz: mãe, tenho de fazer cocó. E nós já sabemos de antemão que as crianças, nesta idade, e a ida à casa de banho é, no mínimo, demorada. A mãe acaba por deixar de fazer o que estava a fazer na altura, que estava a ajudar a filha a tomar o pequeno almoço, e acompanha o pequeno Ricardo à casa de banho. Tudo parecia correr mais ou menos bem, até que... Mãe, sujei o meu vestido. Agora vem a Mariana, que estava concentrada em tomar o pequeno almoço e, tentando agradar a mãe, quisera lavar a louça e adiantar as coisas, porque também já tinha percebido alguma ansiedade e pressa na mãe. Não correu bem, partiu a louça e a mãe, obviamente, só viu este resultado final. A mãe, ao chegar à cozinha e ao ver toda aquela confusão, já estressada com o tempo que estava a passar, com a reunião que também tinha, adotou uma atitude de cansaço e de vitimização. Portanto, uma das coisas que pensa é: logo hoje o José tinha de estar mais cedo na escola. É sempre assim: estou cansada. E daqui começa-se a criar uma catadupa de problemas em que a comunicação com a filha se torna mais agressiva. Como podem ver, há aqui uma discussão depois entre a mãe e a Mariana. Nesse entretanto, nesta discussão, o que é que acontece? Os documentos que a mãe tinha para a reunião também ficaram esquecidos em cima da mesa. Tudo está pronto para uma manhã nada em cheio. Mas agora vamos ver o que é que aconteceu na véspera, uma conversa entre o casal. O José, como estava extremamente preocupado com os horários e com a necessidade de chegar a horas à escola, pela entrega dos exames nacionais, pediu à esposa se não se importaria de levar os miúdos. E a resposta da esposa foi: claro que não, eu assumo tudo amanhã. Isto leva-nos a 60% dos problemas interativos são consequência de uma má comunicação. Eu trouxe este exemplo para sublinhar o quanto a necessidade que nós temos muitas vezes de ceder ao outro, e não quer dizer que isso seja errado, mas o facto de muitas vezes não transmitirmos as nossas reais necessidades através de uma comunicação assertiva, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobretudo, acaba por criar todos estes problemas interativos entre as pessoas, porque há uma necessidade que não é correspondida, que não é comunicada. Vamos ver aqui agora, neste resumo, tudo isto que eu acabei de dizer sobre esta manhã atribulada. Numa primeira instância, o marido pede à esposa, de uma forma direta, o favor de ela assumir a família daquela manhã. A mãe aceita. A mãe começa mal. A mãe, que também tinha uma reunião que não expressou ao marido, acaba por gritar com a filha e fica ainda mais ansiosa. Nesse percurso, com a pressa de chegar a horas, vai-se esquecer dos documentos para a reunião. Já podemos perceber que o resto do dia desta família não será propriamente positivo. Eu trouxe este exemplo para falarmos, acima de tudo, o quanto a comunicação traz muitas armadilhas. A comunicação nada mais é do que uma troca de ideias, de sentimentos, de experiências, e eu acrescentaria a estes pontos de expressão de necessidades. Grande parte dos conflitos surge precisamente pela ideia de que somos entendidos sem comunicar. Muitas vezes, sobretudo em contexto de família, o facto de acharmos que nos conhecem bem, basta dizer uma ou outra frase que a pessoa vai entender as nossas necessidades, mas nem sempre é assim. Existem 3 estilos básicos de comunicação. Temos o passivo, temos o agressivo e temos o assertivo. No estilo de comunicação passivo, é um estilo indireto, transmite uma mensagem de inferioridade e a pessoa acaba por se tornar vítima do próprio comportamento. No caso real que vos trouxe, temos aqui um comportamento passivo por parte da esposa que não expressou que também tinha uma reunião e que acaba por gerar depois toda esta sequência de situações menos agradáveis. Temos depois um estilo de comunicação agressivo. Isto transmite uma mensagem de superioridade, não permite escolha e normalmente os desejos pessoais estão sempre em destaque. E por último,
temos o estilo de comunicação assertivo, ou seja, é um estilo mais ativo, direto e honesto. Aqui há a expressão das necessidades, não de uma forma egocêntrica ou agressiva, mas na base da negociação, ou seja, em que ambas as partes conseguem encontrar um meio termo para que ambas as necessidades possam ser atendidas. Um dos aspectos que eu gostaria muito de referir é que todos nós, em todos os momentos da nossa vida, usamos os 3 estilos de comunicação. É impossível uma pessoa ser só passiva, ser só agressiva ou ser só apenas assertiva. Aqui o que importa referir é que na nossa conduta deve primar o cuidado de sermos o mais assertivos possível, sabendo de antemão que este é o caminho para relações mais saudáveis. Não é fácil, obviamente que não, mas é esse o nosso grande objetivo. E dessa forma, como é que nós podemos adotar uma postura mais assertiva? Vamos analisar alguns pontos-chave para que isso possa ser desenvolvido. Eu só gostava era de frisar uma questão, que é, tudo isto é um processo diário. Comunicar é de uma complexidade extrema e, acima de tudo, aquilo que convido nesta reflexão é saber que todos os dias podemos fazer um pouco melhor. Portanto, obviamente aqui estão as diretrizes, mas, acima de tudo, devemos trabalhar o nosso diálogo interno, o nosso autoquestionamento e a nossa autoavaliação para que todos os dias possamos fazer um pouco melhor e nunca esperar que de um momento para o outro possamos comunicar efetivamente e de uma forma plena, ou seja, é um caminho. Eu gostava muito de frisar isto, até para não gerar ansiedade em quem nos está a ver. Então, há alguns pontos para adotarmos uma atitude mais assertiva. E como eu refiro, na maior parte do tempo e no maior número de situações, sabendo de antemão que isto não é, de forma alguma, um comportamento estanque. Assim, para manter uma atitude mais assertiva, é necessário manter relações assentes na confiança recíproca, ser verdadeiro e não dissimular sentimentos, porque, como eu já referi, uma grande percentagem dos conflitos de comunicação passa precisamente por dissimularmos sentimentos, muitas vezes com a necessidade de agradar o outro, e a maior parte das vezes, quando uma necessidade não é atendida, acaba por se refletir no nosso comportamento. Negociar na base do interesse mútuo, e aqui prima muito a questão de chegar a um acordo que seja bom para ambos os lados, negociar na base de objetivos precisos e sentir-se à vontade na relação face a face, comunicar de uma forma limpa. E por último, ter o controlo da situação. E aqui este é um dos pontos mais difíceis, porque a situação que eu trouxe não foi à toa, é uma situação extrema, em que não é fácil manter a calma, a tranquilidade e muito menos o tom de voz dito saudável ou efetivo, consciente, porque nós somos humanos, porque a vida é feita de desafios e nem sempre é fácil conseguirmos controlar as emoções e facilmente perdemos as estribeiras, passa a expressão, e estes resultados podem acontecer. Mas, como eu dizia há pouco, acredito que o conhecimento é liberdade e é poder, e o facto de termos consciência de que existem pequenos ajustes que nós podemos fazer e compreender estes alicerces da comunicação vai nos ajudar, de certa forma, a quando estas situações acontecem, termos uma espécie de lembrete e de sabermos que temos o poder de controlar essa situação, pelo menos na maior parte das vezes. E por isso é que eu associo sempre aqui, e está sublinhado, não é ao acaso, para pensarmos em controlar uma situação deste género e sermos assertivos, há uma questão que deve sempre imperar, e eu costumo dizer que esta é a questão de 1 milhão para uma comunicação mais saudável. E qual é ela? Qual o resultado que eu desejo obter desta situação? Muitas vezes, quando estamos em momentos mais estressantes, como o caso desta manhã, em que tudo parece correr mal, nós não nos conseguimos focar para a solução, nós focamos no problema. Quanto mais focamos no problema, mais ele cresce. Se nós temos de antemão a ideia de que pode haver uma solução, o resultado, pensar o resultado que nós queremos obter
já inconscientemente nos permite mais facilmente criar um plano de ação. Esse plano de ação deve basear-se na seguinte premissa, uma frase que nós já ouvimos falar muitas vezes: comportamento gera comportamento. Nós temos sempre as duas polaridades, o comportamento mais negativo, vamos dizer assim, e o positivo. Nós já sabemos de antemão que se nós tivermos um comportamento positivo, vamos receber da parte do outro um comportamento na mesma medida. O mesmo para um comportamento negativo. O termo positivo e negativo talvez não seja o mais correto, mas acima de tudo o comportamento mais adequado e menos adequado. De que forma é que um comportamento pode ser evidenciado? Aquilo que falávamos desde o início, através das palavras. E nós temos duas polaridades nas palavras que usamos: as palavras positivas e as palavras negativas. Portanto, lembrarmos-nos da importância da palavra positiva em momentos de stress, eu sei que não é fácil, mas é possível. E de que forma é que nós podemos fazer isto? Pensando primeiro no contraste do condicionamento das palavras negativas. Até que ponto é que uma palavra negativa pode condicionar, limitar e estragar um dia inteiro? Vamos ver primeiro, antes de perceber as consequências positivas de uma comunicação positiva, vamos ver o contraste do condicionamento das palavras negativas. É fácil pensar em ambiente familiar, por exemplo, com filhos adolescentes, pensemos assim. Há a tendência de, quando o adolescente não faz algo muito bem, a tendência é: tu fazes sempre tudo mal. Há aqui sempre esta questão de está sempre tudo mal e tu fazes mal. O tu é um dos elementos mais agressivos na comunicação. Se pensarmos bem, quando alguém se dirige a nós, sobretudo em tom crítico, e diz tu nunca, ou tu nunca fazes bem, tu és sempre, ou tu ages sempre desta forma, nós sentimos-nos automaticamente atacados. Ao nos sentirmos atacados, a resposta só pode ser uma: defensiva. Entramos em defensiva. Se entramos em defensiva, a porta da comunicação fecha. Eu costumo catalogar as palavras negativas como uma porta fechada, palavras positivas como uma porta aberta. Porta fechada, não há solução. Porta aberta, abre-se então o portal para possíveis soluções em que ambos possam realmente ter as necessidades atendidas. As palavras negativas condicionam-nos, e basta pensar até no nosso próprio diálogo interno. Se nós incutirmos em nós mesmos que não somos capazes de fazer algo, nós não vamos conseguir, não é? Até porque as palavras têm um poder extremamente orientador do nosso comportamento. Pensar negativamente vai orientar a vida para obstáculos, para fechar qualquer margem a soluções e, acima de tudo, condicionam também a forma como nós nos sentimos perante uma determinada situação. Já as palavras positivas, o que é que elas fazem? Elas, acima de tudo, ajudam-nos a ter uma percepção muito mais clara da realidade e, acima de tudo, abre-nos também a porta a soluções mais efetivas e a uma compreensão maior. E este é um desafio, mais uma vez sei que é um desafio grande, mas é este o nosso poder e a escolha é nossa. Quando se trata de comunicação, o poder está sempre na forma como nós decidimos reagir, porque a verdade é que nós nunca vamos controlar nada externamente. Há sempre um menino que vai precisar de ir à casa de banho, há sempre uma menina que vai ter algum percalço na cozinha, vai haver um atraso, vai haver um pedido e que nos vai estragar a rota, e nós isso não podemos de facto controlar, mas podemos sempre decidir como reagir e como agir perante uma determinada situação. Esse é o nosso poder. E é através das palavras, é através da comunicação que nós vamos dar forma ao comportamento. Portanto, a partir dos pensamentos e dos sentimentos perante uma determinada situação, a forma como nós decidimos observar essa situação vai, obviamente, mudar o comportamento. E nós é que decidimos. Não é fácil, mas é possível. Essa é a mensagem que eu gostaria mesmo de passar, é que é um desafio diário, mas este lembrete
de que é possível mudar, de que é possível passar de uma polaridade à outra. Portanto, eu penso negativo, vou ter obstáculos, mas se eu decidir ver a situação como uma oportunidade de aprendizagem, a percepção para mudar determinadas situações aumenta e a panóplia de soluções surge quase de forma instantânea. Não quero, obviamente, pintar isto como muito fácil, mas é possível. E tentar todos os dias é o que nos vai tornando mestres da arte de comunicar. Nesse sentido, trago algumas técnicas para quando, em dias mais desafiantes e com alguns conflitos na comunicação, existem alguns pontos que nós podemos considerar para facilitar a comunicação. Alguns dos pontos. O mais importante é este primeiro. Escuta até ao fim a ideia do seu interlocutor. Por que é que eu digo que é mais importante? Não há nada mais difícil ou mais limitador na comunicação do que sermos interrompidos. A outra pessoa não vai ouvir enquanto não terminar a sua mensagem. Isto já está estudado. Por mais interrupções que existam, a pessoa que está a falar inicialmente vai sempre voltar ao início do discurso para falar a sua mensagem. Portanto, a importância de escutar até ao fim é essencial, até para que dessa forma, e é um dos pontos que também trago, conquistar o direito de ser ouvido. Porque isto é uma troca e quanto mais balanceada ela for, melhor. Revelar interesse pela mensagem, interesse genuíno, estar atento às expressões faciais, porque nós sabemos que grande parte da percentagem da comunicação é não verbal, portanto a expressão facial, os gestos, o tom também é muito importante. Falar de forma serena e calma, propor ideias e não impor, propor soluções e não problemas, e revelar empatia e disponibilidade. Trago-vos aqui esta citação que considero muito, muito válida para este ponto, que é: a regra de ouro da conduta é a tolerância mútua, porque nunca pensamos todos da mesma forma e sempre veremos só uma parte da verdade, sob diferentes ângulos. Isto define muito a complexidade da comunicação, porque cada um de nós tem a sua própria verdade e a forma de ver a realidade. Portanto, este ajuste, esta empatia, é feita através da assertividade, da empatia, da compreensão, e só desta forma, conseguindo largar muitas vezes a nossa própria verdade, só casando estas duas verdades, é que é possível chegar a boas relações interpessoais. Nunca tomar isto de uma forma pessoal, mas sim, quando há duas pessoas a falar, há duas verdades em jogo. Nunca pode ficar apenas uma única verdade. É juntar, portanto, as duas comunicações, encontrar o seu meio caminho e assim ambos perceberem a verdade de cada um, sem, no entanto, terem que adotar a postura do outro. E isto é o que define a assertividade. Eu costumo usar a expressão de sabermos nos colocar nos sapatos do outro, sem que para isso tenhamos que perder também a nossa autenticidade e a nossa própria verdade. Agora, eu já estou a ver que já passaram 20 minutos, de uma forma muito, muito rápida. Eu gostava de uma forma também para ser um bocadinho mais dinâmica e divertida, de vos trazer aqui uma história que define perfeitamente todo e resume esta minha intenção de hoje para vos fazer refletir sobre a complexidade da comunicação, e é uma pequena história chamada Divergência de Significados. Eu não vou ler na totalidade para não perdermos mais tempo, mas vou-vos resumir, no entanto está aqui a história completa depois para ficarem na apresentação, e basicamente esta história é a história de um rei que sonhou que tinha perdido todos os seus dentes e curioso, contratou um adivinho para saber o significado desse sonho. E esse adivinho disse-lhe que cada dente caído representava a perda de um parente do rei. O rei ficou extremamente zangado e castigou esse adivinho e pediu uma segunda opinião a um segundo adivinho que lhe diz: grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que havereis de sobreviver a todos os vossos parentes. A mensagem é exatamente a mesma. O que conta é como se diz. E o próprio adivinho dizia que tudo depende da maneira como se diz. Cá está o como. E dentro do como nós encontramos o tom,
expressão e a intenção. Esta é só mesmo uma história no sentido de fazer-nos pensar o quanto o poder das palavras é enorme e o quanto nos é possível refletir sobre o mesmo, de forma a poder todos os dias ir melhorando um bocadinho mais, porque é precisamente na forma como nós comunicamos com o outro e a forma como vamos aperfeiçoando estas pequenas técnicas que as relações interpessoais ganham mais qualidade, mais empatia. E obviamente que com relações interpessoais com mais qualidade, somos mais felizes, somos acima de tudo pessoas mais assertivas e resilientes, e tudo isto começa em casa. A comunicação acima de tudo começa em casa, num primeiro plano, a nível interior, ou seja, a forma como nós falamos internamente. Posteriormente, a comunicação vai ganhando forma, os nossos traços de comunicação, no contraste com a nossa família, com as nossas pessoas, e a partir daí, nessa aprendizagem contínua, o tipo de comunicação usado vai também determinar as nossas relações sociais e, acima de tudo, também a nível profissional. A comunicação é um caminho, começa desde o início, as relações, como dizia no início, começam precisamente com as palavras, e aprender que quanto mais qualidade nós atribuímos às nossas palavras, mais seguros estamos de que as relações interpessoais podem ser muito mais duradouras e, acima de tudo, muito mais fortes, fazendo de nós seres humanos muito mais empáticos e integrados num mundo que por si só já é um grande desafio. A comunicação pode ser essa porta aberta a comunicações mais saudáveis e a relações mais felizes, ou essa porta fechada em que não há soluções. E por mais desafiante que seja, deixo-vos com esta reflexão: o poder está nas nossas mãos e a escolha das palavras será sempre nossa. Karina, 24 minutos, foi o melhor que consegui. Denise, está perfeito, e achei esta última história muito interessante, porque basicamente não é o que dizemos, mas a forma como o fazemos, Sem não é? dúvida, Existem várias formas de que às vezes é preciso parar 2 segundos e tentar associar a melhor forma de o dizer. Obrigada, Denise, obrigada pela partilha destas técnicas, destas temáticas. Agora estamos abertos às vossas questões, às vossas partilhas, às vossas dúvidas. Podem colocar no Q&A, no bate-papo, temos aqui uns minutinhos de margem, não há problema também se ultrapassarmos a meia hora. Portanto, sejam bem-vindos e alguma questão, estamos aqui para ajudar. Denise, enquanto não há questões, eu vou deixar aqui o bate-papo e o Q&A aberto. O João agradece a partilha, diz muito obrigada pela partilha, e eu já agora posso aproveitar para perguntar, Denise, isto é um trabalho que tem que ser, como disse na apresentação e bem, isto é um trabalho que tem que ser feito ao longo dos tempos, não é de um dia para o outro que uma pessoa se lembra que vai começar a comunicar de uma forma mais assertiva. Exatamente, e isso é um dos pontos que eu refiro logo no início, porque a tendência, quando nós falamos de temos que comunicar de forma mais assertiva, a pessoa sente que há uma espécie de estratégia, uma fórmula quase mágica. Ok, então vamos aprender as técnicas e vamos falar bem. Mas a verdade é que isso não funciona assim, porque a comunicação, como eu também referi, de forma muito rápida, porque não dá para conseguir explicar tudo, tem muito a ver com o nosso diálogo interno, porque nós desde pequenos, com as crenças que vamos adquirindo, vamos ganhando determinadas hábitos de comunicação e internos, ou seja, se estamos perante uma pessoa que tem um diálogo interno mais negativo, obviamente que a comunicação com os outros vai ser na mesma linha. E isto é muito importante. A comunicação começa precisamente com a seguinte pergunta: como é que eu estou a falar comigo mesma? Não é? De que forma é que eu estou a expressar as minhas necessidades? E isto vai se refletir no outro, na relação com o outro. Obviamente que com o tempo e, acima de tudo, a minha intenção com esta breve apresentação era convidar as pessoas a pensar que há formas de nós nos monitorizarmos e sinalizarmos para determinados hábitos, determinadas
cunhos que nós vamos ganhando com o tempo para facilitar, porque basta pensar se estão pais aqui presentes, sobretudo pais de adolescentes e de crianças, mas sobretudo adolescentes, porque é uma fase um bocadinho mais rebelde por si só, em que, ou porque não arrumou o quarto, ou porque respondeu de uma forma menos assertiva, a tendência é à crítica. E eu deixo o desafio, se há pais aqui, que elogiem mais, ou que, acima de tudo, comecem o discurso de uma forma positiva. Nós, seres humanos, já estamos comandados desde o início a pensar de forma negativa, portanto isto já vem dos primórdios como uma necessidade de nos adaptarmos quando se caçavam leões, quando se andava em grupo, ou seja, nós já fomos condicionados de forma biológica para pensar negativamente, para nos defendermos, para mais facilmente estarmos alerta. Mas na atualidade isso já não se aplica tanto assim. Então o meu desafio é, acima de tudo, quando partirem para uma crítica, chamemos-lhe antes uma observação, e comecem pelo lado positivo. Ao invés de nunca fazes nada bem, substituir por eu fico tão feliz quando fazes X ou Y. A diferença na forma como se recebe esta mensagem automaticamente vai alterar o comportamento da pessoa. E aquilo que nós mais queremos é que haja maior resiliência e relações interpessoais mais saudáveis. E é a partir da palavra. O impacto da palavra muda tudo. E sim, por mais cruel que possa ser, só depende de nós, o poder é nosso. E nesse seguimento, Denise, eu tenho aqui uma questão de a forma afeta o conteúdo, mas como é que se pode controlar esse diálogo interno mais estressado? O diálogo interno. Exatamente, sim, exatamente. Pronto, um dos passos é a terapia. Não posso mentir, porque a questão do diálogo interno já vem da infância. Portanto, nós vamos adotando, nós aprendemos com os pais, não é? As primeiras relações vêm precisamente das palavras, através das palavras, e a forma como nós vamos, portanto, alicerçando a comunicação, vem de tudo aquilo que os nossos pais nos deram. Quando, ao longo da nossa vida, nós estamos insatisfeitos com esse diálogo, portanto, isso já é o reflexo de algo que não está bem assimilado. Isso já pode ser uma soma de vivências desde a infância, a adolescência, fase adulta, e isso realmente é observado e trabalhado em terapia. Exatamente, e nesse seguimento, Denise, tenho aqui uma participante que diz: tenho uma filha de 13 anos, estou na busca para conseguir viver esses momentos. Falou muitas verdades, a Denise, obrigada pelo alerta, e o desafio é pensar sempre antes de falar. Às vezes, se calhar, o difícil é isso, é parar antes de responder o que quer que seja, não é? Sim, exatamente. Há algumas técnicas que também podem ser trabalhadas, tanto a técnica do relaxamento como a técnica de se ausentar. É muito comum, por exemplo, em casais. Eu costumo até mesmo sugerir, imagine, um dos pais está extremamente nervoso ou descontrolado emocionalmente, não é? Que teve um dia difícil, como esta manhã aqui que eu retratei. Enquanto casal, enquanto equipa, muitas vezes eu sugiro, ok, um sai de cena para poder respirar e o outro acaba por controlar um pouco, aguardar para que depois então se possa acalmar e falar. Porque é como a Karina diz, pensando antes, é a forma mais eficiente para pensar antes. É a tal questão que eu trago aqui, que sinto que é a resposta, é a mesma pergunta de 1 milhão, que é: que resultado é que eu quero obter disto? Porque nós vamos sempre obter algum resultado. E se nós pensarmos, ok, o meu filho tem tudo desarrumado, eu estou nervoso, eu estou zangado, vou partir a louça toda, ou, por outro lado, que resultado é que eu quero obter disto? Não, eu quero paz, eu cheguei a casa, quero descansar, não é? Então vamos... eu peço desculpa, Denise, e depois há essa toda envolvência. Às vezes, depois de um longo dia, não estou a falar por experiência própria, que não tenho filhos, mas acredito que depois de um longo dia a paciência já não seja a mesma quando se chega à casa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E daí é que eu refiro muitas vezes estes lembretes, sobretudo por questões, e lá está, depois também o autoquestionamento, a autoavaliação, porque isto, pronto, indo um bocadinho já mais para a esfera da parentalidade, muitas das questões que os filhos trazem é um reflexo da própria vivência dos pais, ou seja, muitos reflexos da criança também acabam por alertar os pais de situações que não estão propriamente bem resolvidas. Então, o conflito
a nível de comunicação, é um campo muito mais fértil para que isso possa acontecer. E por isso é que eu falo muitas vezes também do apoio parental a nível de comunicação, porque acredito honestamente que é a comunicação que determina, a qualidade da comunicação determina a qualidade das relações das famílias e de todos. Basta ver o quanto nós ficamos felizes com um elogio ou o quanto nós ficamos abatidos com uma crítica. Muitas vezes Exatamente. sentimos que ela não é justa, como no caso da Mariana, da nossa Exatamente, e história. eu tenho aqui dois participantes, engraçado, que são pais de adolescentes. Um senhor que diz que gostava de partilhar esses pensamentos aqui em casa, que têm duas filhas, uma de 13 e outra de 16, e é um desafio. E aproveito para lhe responder essa questão, João. Vão ter acesso à gravação, ou seja, todos os participantes vão receber nos próximos dias a gravação, depois com a apresentação da Denise, e vão ter acesso a ela. E também temos aqui outra participante que está nesse mesmo dilema, que tem uma filha de 15 e outra de 4, e é um stress todas as manhãs. Acredito. Aqui entra muito também a questão das birras. Eu estou a ver aqui pela diferença de idades, né? Porque há birras aqui, esta mãe tem o desafio de dois tipos de birras, que é a birra adolescente, que também é muito complicada, e é depois também a dos 4 anos, que é a típica birra. Há algumas técnicas também para gerir as birras, depois, pronto, que poderíamos falar, quem sabe num outro tema, porque é de Num facto outro webinar, não é? é de facto um tema muito vasto, mas acima de tudo, que era o que eu dizia no início, o desafio ou o meu convite, acima de tudo, é tentar perceber o poder das palavras como solução para as nossas relações. E em tempos como os de agora, que ainda mais desafiantes são, seja pela pandemia, seja pela pressa, pelas tecnologias que nos levam o tempo todo, nós queremos que haja um bocadinho de qualidade nas relações. Claro. E essa qualidade é feita pelas palavras. Saber escolhê-las determina também a qualidade das relações e, obviamente, a nossa felicidade. Eu estava agora atenta fiz um breve resumo aqui no bate-papo e percebemos que as manhãs são então um desafio muito grande, exatamente como a história que a Denise retratou, Sim, não é? Não é propriamente se sim. calhar o final do dia, mas sim a organização do sair de casa. E pela pressa, porque os pais têm o seu trabalho, porque há a rotina, e basta que haja um pequeno Ricardo que queira ir à casa de banho e desestrutura tudo, e então se não há aqui esta gestão emocional, porque lá está, há o risco de se chegar atrasado ao trabalho, não é? Porque o filho está doente ou porque teve que ir à casa de banho, atrasou. Mas a minha questão que eu faço é, antes de chegar atrasado, mas emocionalmente o mais estável possível, com os meninos na escola, mesmo com algum atraso, do que atrasado e ainda assim com a família toda em alvoroço, porque estraga o dia de todos. Nesta família não pude desenvolver mais, mas temos um menino, eu dizia que o Ricardo era ansioso já intencionalmente, vai perceber o facto da mãe se ter estruturado e discutido com a irmã, portanto o dia daquele menino também vai ser ainda mais ansioso. A Mariana é uma menina que precisa de agradar, vai sentir-se também muito triste porque a sua intenção foi completamente negada, ou seja, as necessidades dela não foram sequer atendidas, porque a mãe barrou a comunicação. Portanto, só através deste exemplo de história dava para falar de uma série de questões de paradigmas da comunicação e das disfunções, mas tentei resumir, tentei ser mais rápida, espero não ter falado muito rápido também, porque Não, queria Denise, expressar está tudo. ótimo, até porque temos mais, podíamos estar aqui a tarde toda, é só mesmo para não quebrar aqui a hora que foi estipulada para o webinar, Claro, porque temos aqui e bem, outra claro. questão de se a Denise tem alguma sugestão para as manhãs, criar algum tipo de desafio, jogo com determinado objetivo, barra prémio, para tornar Sim. se calhar a coisa um bocadinho mais tranquila, não é? Isto que o João está a sugerir existe mesmo, são as chamadas estratégias de gestão comportamental, e existem determinadas estratégias mediante a idade, algumas de condicionamento e outras mesmo de gestão comportamental. Há uma série de jogos, há livros também, há referências bibliográficas também interessantes. Eu poderei fazer-lhes chegar, através da Karina, não sei, e poderá depois colocar aí à disposição dos participantes, porque Ok, de facto, há aqui. parece-me bem. No caso do João, são filhas adolescentes, também me recordo no Ok, Topic Sim, e foi o que a Denise falou por ser uma altura é. mais complicada, não é? Sim, sim, sim. Com os adolescentes, o João usou aqui um termo muito interessante que é desafio. Funciona mais do que propriamente jogo. Na Pois. infância seria mais a questão dos jogos, sim, a nível de gestão comportamental.
Ok, ok. Denise, parece muito bem. O João está a Ai, dizer que é uma desculpe, sugestão João. para nós, não é? Ok. Boa, João, boa, desculpe, já estava aqui a ótimo. trocar a comunicação. Houve Exatamente, aqui ótimo. Uma pequena falha, mas tudo se uma pequena resolveu. falha. Exatamente, Ótimo. exatamente. Então, sendo assim, não carece, o A próprio João é que sugerir, não é? sugeriu. Ok. Sim, sim. E funciona bem já agora, lá em casa, com os adolescentes? Sugeriu para a participante Carmen, exatamente, que são um desafio muito grande e o João diz que funcionem bem. Ok, Ótimo, se funciona ok, é o que importa. E ótimo. acima de tudo, vou só aqui aproveitar para dar uma sugestão aos pais que nos estão a ver. Há imensos materiais de gestão comportamental, de trabalho de gestão comportamental, mas o que eu normalmente indico é que os filhos sejam participantes ativos até na criação desse material, tanto crianças como adolescentes, porque isso vai incutir neles também um sentido de responsabilidade muito maior. Eles estão a fazer os próprios materiais, eles estão a criar as suas próprias regras, e isso em contexto de família não só aproxima, cria dinâmicas familiares também muito mais bonitas, e os filhos também são incutidos para a responsabilidade de participar, e com esta responsabilidade de participar vem a vontade de fazer bem. Portanto, é só benefícios. Exatamente, e o João aproveita para dizer que foi o que fizemos, o jogo foi Ótimo. sugerido por todos e provavelmente todos o criaram. Obrigada, João, pela partilha. Obrigada. É mais uma dinâmica que os pais podem acrescentar. Denise, se não houver mais questões, eu penso que poderíamos estar aqui até a hora de jantar para falar sobre este assunto que é É um assunto normal. muito interessante. Exatamente, exatamente. Eu quero agradecer a todos a participação. Vão então receber nos próximos dias o webinar por terem estado presentes. E Denise, muito obrigada pela sua partilha aqui nesta Obrigada quase também. hora do webinar. Acho que foi muito, muito interessante, principalmente para quem nos está a ouvir e para quem tem filhos e tentar adaptar isso no seu dia a dia. Denise, muito Sim. obrigada em nome da Escola de Negócios. Obrigada a todos também. Uma boa tarde. Obrigada a todos, com licença, obrigada.